Mais ou menos. Bom, mais ou menos baseado nas respostas de vocês, eu vou pensar uma próxima aula, talvez com mais atividade, tipo, talvez um formulário, uma coisa assim pra gente só exercitar a questão do mesmo modelo que vai estar na prova, só para ajudar mesmo, certo? Mas vamos lá, vocês coloquem logo a chamada, tá? Que a gente vai fazer a correção da atividade do livro. E eu vou propor também algumas atividades do livro pra gente fazer, certo? Davi, pareceu Davi. Davi, Hélio Davi, né? Pronto, pessoal, vamos lá para a página 50, tá certo? Página 50. Eita, pergunta filosófica, né? Preferiria ser um pobre feliz ou um rico infeliz? Complicado, porque o pessoal fala que dinheiro não compra felicidade. Compra sim, se for bem gasto, compra sim. Mas ter dinheiro e ser infeliz não vale a pena, não. Eu acho que eu preferiria ser um pobre não miserável, mas um pobre feliz, eu acho. No fim de tudo. Acho que vale mais a pena. Tá passando por alguma crise, João? Alguma crise existencial sobre o futuro, alguma coisa assim? Pronto, vamos lá. Tá a página 50. Eu seria um rico infeliz, estaria chorando. Ai, ai. Pessoal, vamos lá, tá? A questão 4, que é que tinha ficado para casa. A questão 4, você deveria escolher entre have e must to. Aí você vai dizer o seguinte, professor, mas eu não entendi, a gente não estudou sobre have to. Isso que eu fiquei preocupado. Pessoal, a questão, ela foi, o cara que fez essa questão, ele foi muito inteligente, tá? Pelos modais que a gente estudou, esse have que você está vendo na questão, ele não é um verbo modal de verdade. Ele não é, tá? Ele colocou aí só para te confundir mesmo. O negócio assim, a resolução dessa questão, porque eu sei que estava bem difícil para a maioria, ela não estava dependendo do sentido da tradução e muito mais da gramática, né? Então, é por isso que assim, a média de acerto, só acho que teve poucos alunos que acertaram todas, mas foi uma média assim, metade acertando, metade errando. Mas eu vou explicar, tá? O livro aqui te confundir no sentido de que esse have to que está aparecendo aí, muitas vezes ele tem o mesmo sentido do must. Isso, por exemplo, embora o have to não seja um verbo modal, mas quando a gente traduz ele, ele tem um sentido próximo do must. Por exemplo, quando eu digo assim, a seguinte frase: I must study English, né? A gente traduziria assim. O must, a gente sabe que é um verbo modal que a gente usa para falar de obrigações. Geralmente fala de obrigações, de algum dever que você tem. Então, I must study English, a gente traduziria como eu devo ou eu tenho que estudar inglês. O que acontece? Se eu substituísse, por exemplo, esse must to por esse have to, daria o mesmo sentido. Se eu escrevesse, por exemplo, assim, I have to study English, a gente traduziria como eu tenho que estudar inglês. Se você parar para pensar, dá um eu devo estudar inglês, eu tenho que estudar inglês usando o must, que é o verbo modal para falar disso, ou falar com have to, dá meio que a mesma coisa. Essa questão, ela queria não que você diferenciasse pelo sentido, mas pela gramática. Qual que gramaticalmente dessas duas opções era mais adequada? Quando a gente for respondendo, eu acho que vai ficar mais claro para vocês. Mas vamos lá, tá? Vamos começar. A letra A, só para a gente fazer um apanhado. Qual foi a resposta de vocês? A da maioria, sim. Foi que vocês colocaram na letra A. Vocês colocaram have ou must? Must, tá? Pronto. E tá certo, Vitor. Por que a gente sabe que nessa questão é must? Inclusive, isso é uma coisa que eu falei na primeira aula, tá? Que tipo, é muito importante sobre verbos modais, que é o que faz o verbo modal ele ser diferente dos verbos normais. Falei o seguinte, quando a gente está usando dois verbos em inglês, o que a gente tende a fazer? A gente tende a separar os dois com to. Eu lembro que eu até dei para vocês esse exemplo aqui, ó.
Foi o exemplo, tá até no chat lá. Foi esse daqui, ó. I need to study English. Eu tô usando dois verbos normais, não tem nenhum modal aí. Need, que é o verbo precisar, study, que é o verbo estudar. Então, I need to study English. Quando a gente está usando dois verbos, a gente separa esses dois verbos, né, need e study, pelo to. A mudança dos verbos modais, que é o que ele faz ele ser diferente dos demais, é que a gente não precisa do to para conectar ele com outro verbo. A gente escreve o verbo modal e o verbo principal. É por isso que nos exemplos que eu dei, estava tipo assim, I must study English, I would study English. Você percebe que não tem nenhum to entre eles. Onde é que eu quero chegar? Se você for observar, esse espacinho, né, tem I, espacinho, be. Se você parar para pensar, não tem nenhum to aí no meio. Então, assim, a única resposta que se encaixaria aí seria o must, certo? Se você fosse colocar o have, como o have é um verbo normal, ele não é modal, você teria que colocar have to. Você escreveria assim, I have to be at work e blá, 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 tá? Aqui, a única que caberia era o must, porque o must não precisa de to depois dele, tá certo? Porque eu sei que ficou muito dividido as respostas que eu vi. Muito must, muito have, ficou meio confuso, mas saiba disso. É uma das coisas principais que você precisa saber. A gente não separa o verbo modal do verbo principal com to. E se não tiver to, é porque provavelmente é o must, porque provavelmente vai ser um verbo modal, certo? Já que eles não usam to, certo? Isso ajuda a você entender por que a letra C, isso ajuda a explicar a resposta da letra C, que também ficou bem dividido. Então, mas vamos lá. Só para você saber, a letra A ficou claro por que tem que ser must e não have. Tipo, ficou a ideia por trás da resposta, ficou claro. Eu vou perguntando várias vezes, porque assim, a gente está perto da prova, eu queria, ao máximo possível, ir sabendo como é que vocês estão, tá certo? Então, vai perguntar, toda pergunta, toda resposta que eu for dando, eu vou perguntar se vocês entenderam, certo? Não é para ser repetitivo, não é para ser chato, mas é para saber como é que vocês estão. Vocês entenderam? Pronto, João, sem problema, tá? Seguinte, vou explicar de outro modo. A primeira característica, uma das primeiras que a gente aprende sobre os verbos modais é que a estrutura, não quer arriscar, é que a estrutura dele, quando a gente vai usar, é que a gente coloca o verbo modal e imediatamente depois o verbo principal. Ele sempre funciona assim. É por isso que, por exemplo, no primeiro slide eu coloquei vários exemplos com o mesmo verbo study, tipo I must study, I should study, vários modais diferentes. E você percebe que entre o verbo modal, que é esse must, should, may, might, e entre o verbo principal, que é esse study, nesse caso do exemplo, eu não tenho esse to, tá? O que eu quero dizer com isso? Quando a gente está usando um verbo que não é modal, a gente precisa desse to aí no meio. Foi o exemplo que eu dei com o verbo need, quando eu falo assim, eu preciso estudar inglês. Por que quando eu falo eu preciso estudar inglês, eu estou separando o verbo need, que é o verbo precisar, do verbo study, que é o verbo estudar? Por quê? Porque o need ele não é um modal. E pelo fato de ele não ser um modal, a gente precisa separar com to ele do próximo verbo, tá certo? Essa é a única diferença. Se for um verbo normal, é o verbo to mais o outro verbo. Se for um verbo modal, que é o caso do may, might, should, shall, will, would, e todos que a gente aprendeu, é o verbo modal e diretamente o verbo principal, certo? A gente não tem nenhuma diferença entre eles. Na letra A, eu sei que é must, porque nesse espacinho a gente não tem o to antes do to be, desse verbo be. Então, pelo espaço, gramaticalmente só poderia caber o must, tá? Porque o must ele é modal e esse have ele não é um verbo modal, ele é um verbo comum, certo? É por isso que não teria como ser outra resposta. Entendeu, João? Porque é meio que só cabia ser o must aí, porque não tem to. Entendeu? Pronto. Era só por isso, é porque ficou dividido. Eu achei melhor fazer uma consideração sobre isso. Mas eu digo o seguinte, para você responder essas questões, que eu considero elas de nível difícil, eu achei uma questão bem difícil para vocês, eu acho que vocês também acharam. Você não precisava meio que traduzir a frase, você não precisava entender, porque como eu expliquei, se você for traduzir o must e o have to, ele vai dar o mesmo significado mais ou menos. A questão queria que você visse gramaticalmente qual é o que encaixa melhor. Não era nem pelo significado, é pela gramática mesmo, certo? Então vamos lá. A letra B, você também usaria esse mesmo critério para responder, que fala assim, I will probably, tracinho, take a taxi to work tomorrow. Você tinha duas opções. Ou você colocava o must, ou você colocava o have to. Nesse caso, por que
que eu sei que não é o must. Porque você pensa comigo, o must é um verbo modal, certo? Se você for para pensar, esse I will, contraído aqui no começo, ele é a contração de I will. Pelo que a gente estudou, esse will, ele também é um verbo modal. E pelo que a gente percebeu, a gente não pode usar dois verbos modais na mesma frase. Porque, vamos lá, vamos voltar para as definições básicas dos verbos modais. Os verbos modais são verbos que modificam o sentido de outros verbos. Por isso que eles sempre acompanham outros verbos, entendeu? Então, nesse caso, se eu já tenho o will na frase, que já é um modal, eu não posso colocar um outro modal. É como se a gente usasse assim, a gente usasse um verbo modal por frase, entendeu? Quer dizer, desculpa, um verbo modal por oração. Então, se já tem o will no começo, não vai ter o must depois, entendeu? Então, você meio que é respondendo por processo de eliminação. Mesmo que você não soubesse traduzir, mas você vai por eliminação. Se já tem um verbo modal, você não precisa colocar outro. É por isso que não existe, por exemplo, can, could junto na mesma frase. Por exemplo, não existe will e would, porque eles dois é como se eles não se batessem, tá? Você tem um verbo modal para cada oração, certo? Por isso, exatamente por isso que a gente não poderia marcar must na letra B. Só poderia ser a outra opção, certo? Em relação a isso, vocês entenderam que isso é informação importante. Toda vez que você vê um verbo modal numa oração, saiba, você não vai usar um outro por cima dele. É como se fosse um verbo modal por oração, certo? Vocês entenderam a ideia? Certo, né? A letra C, ela dava também, para a gente responder ele, também era a mesma lógica que a gente usou para responder a letra A. Que era mais ou menos assim. A gente tem duas opções. A gente tem o have to e a gente tem o must to. Por que que eu sei que nesse caso não é must to? Porque quando a gente está usando um verbo modal, a gente não usa to. Inclusive, isso é outra observação legal para a gente saber, para você guardar na sua cabeça. Toda vez que a gente vai usar um verbo modal, é o verbo modal mais o outro verbo. A gente nunca coloca nada no meio deles. Então, é should study, would study, will study, shall study, sei lá, may study, ou might study, certo? Então, não deveria ser o must to, porque não existe to depois de verbo modal. Vocês lembram? Eu tinha compartilhado informação parecida com essa no começo. Lá na primeira aula sobre verbos modais. Que nos verbos comuns a gente usa to. Nos verbos modais, não. Certo? Então, vocês entenderam por que não poderia ser must to e você tinha que marcar have to agora? Certo? E aí, ficou claro? Vocês entenderam a ideia? Sim ou não? Sim, né? Então você poderia até colocar como uma espécie de observação, para você, tipo, colocar uma observaçãozinha embaixo, né? Tipo assim, só é possível um modal por oração. Que assim já te deixa garantido que se tu vê uma frase com dois modais, tu já sabe que tu vai escolher a outra opção. Eu diria que o difícil dessa questão, ela estava no fato de que ele colocou só duas opções e você teria que muitas vezes usar o critério de eliminação. Você ia ter que ir eliminando opções para encontrar a correta. Então, por exemplo, essa frase, o sentido, você, mesmo que você traduzisse essa frase, não ia fazer muita diferença. O que ia fazer diferença para você responder era você saber disso, é saber que a gente não usa dois modais juntos ou a gente não usa to com verbo modal. Então era tipo assim, era uma questão muito mais gramatical do que de sentido, entendeu? Muito mais de encaixar a palavra corretamente com as regras gramaticais corretas. Então vamos lá, vamos para a próxima. A letra D, essa sim estava mais dificilzinha dessas aqui, né? Letra D dizia o seguinte: Danny, tracinho, sent you those roses. E a gente tinha duas opções: had to have e must have. Assim, pronto, Sara. A letra A é must, certo? Eu vou até colocar para ti também, para facilitar. A é must e B é have to. E a C, quer colocar a C também para ficar junto? A C é have to também.
Pronto, essa que a gente tá agora, essa realmente era bem difícil, tá? Inclusive, eu diria que as duas respostas, elas estariam corretas, tá? Mas nesse caso, a gente usaria o must, porque eu até dei um exemplo, estava no slide anterior, o último slide que eu passei, que a gente muitas vezes usa esse must com have, que é como se significasse devia ter alguma coisa. É como se o sentido da frase ficasse assim: Danny devia ter enviado aquelas rosas. Então isso aqui realmente era mais pelo sentido mesmo. Essa aqui tá bem difícil, tá? Tipo, bem difícil mesmo. Mas o correto é must have, tá? Justamente essa aqui você só conseguiria acertar pela tradução literalmente. Porque esse had to have é como se fosse assim: tinha ter. Aí não faria sentido, né? Danny tinha ter enviado, não faria sentido. Fica o must have porque a tradução ela se encaixa um pouquinho melhor, né? Significaria Danny devia ter enviado essas rosas. Mas vamos lá, deixa eu colocar aqui para vocês. Essa fica must have, tá certo? Ela também é o mesmo critério, tá? Você encontraria a resposta dessa alternativa lá naquela tabelinha do livro. Inclusive está na página anterior, na página 49, tem lá alguns usos do must, tá? E um desses usos é o uso de proibição. Se a gente fosse, sei lá, só traduzir a frase, é como se ele quiser dizer o seguinte: você não deve esquecer de enviar o pagamento. É como se fosse uma obrigação. Você não deve esquecer de enviar o pagamento. Você não deve, é uma coisa que você não deve fazer. Portanto, é uma obrigação. E a gente aprendeu que must ele serve para dar obrigações, certo? Por isso que nesse contexto da letra E, o mais correto vai ficar o must mesmo. Para fazer o sentido de você não deve esquecer de mandar o pagamento. Certo? Bom, eu queria só comentar essa questão, porque eu fiquei meio receoso para passar ela, porque eu achei ela muito difícil. Eu estava lendo ela depois. Eu acho que eu deveria ter respondido em sala com vocês. Porque qual o problema que eu acho uma questão difícil? Porque às vezes a gente desanima com questão difícil. Eu lembro também quando eu estava fazendo concurso e tal. Quando eu não sabia fazer uma questão, eu ficava meio triste, eu achava que eu não sabia de nada. Eu acho que eu senti um pouco disso nessa questão, porque ela estava muito difícil e por isso que a gente teve muitos erros. Por isso que eu acho que dá uma insegurança nessa questão, certo? Que eu acho que foi a sensação de vocês. Me corrijam se eu estiver errado. Mas o que foi que vocês acharam dela? Vocês conseguiram tipo, entender para onde é que ela ia? Ou ela estava muito difícil para vocês? Tipo, sua opinião, tá certo? Seja franco, seja sincero. O que é que você achou dela? De entender se era você tentou traduzir, não conseguiu, você conseguiu achar o sentido ou não conseguiu, ou você só chutou. Como é que tava isso aqui para vocês? Nada. Achou difícil. Isso, também achei. Inclusive, eu fiquei meio pensativo, porque, cara, eu depois pensei, isso não é questão de nono ano. Inclusive, se você errou muito e se achou, ficou se sentindo mal, cara, não se sinta assim, tá certo? É tanto que na prova, eu queria deixar, logo passar por cima dessa questão, porque nem de longe eu colocaria uma questão assim na prova. Porque nem traduzindo tu consegue acertar. É muito gramatical e tal. Eu acho que só umas duas pessoas acertaram todas as questões. Aí eu achei que realmente ia ser difícil para vocês. Mas na prova ficou bem mais fácil, certo? Isso aqui, para ser sincero, isso aqui é tipo de questão que eu acharia, sabe aonde? Num concurso. Já fiz alguns concursos de inglês e, cara, isso aqui é nível de concurso de inglês, tá certo? Isso aqui nem de longe é questão de nono ano. Mas eu coloquei para vocês fazerem porque eu achei que ia ser um desafio e tal. Mas se você errou muita coisa, cara, não fica mal, tá certo? Era pouco provável mesmo você acertar todas. Eu diria que útil para você estudar, quando você for estudar para a prova, você estuda a questão 1, a questão 2 e a questão 3. Essa vale a pena. Você pode ignorar essa 4 e deixar ela de lado, tá certo? Esquece um pouquinho ela. Inclusive, é como se o nível dessas questões ela tivesse gradual. A questão 1, ela estava super fácil. Você deveria basicamente identificar qual é o verbo modal e dizer a função dele. Se era de permissão, caso do MEI, se ele era de requerimento, se ele era de conselho lógico das pessoas. Não.
Mas estava bem difícil mesmo. Aí a 2 já subiu um pouquinho de nível, já é um uso diferenciado do MEI, já ficou mais difícil. A 3 é o limite, tá certo? É aquele tipo de questão onde você tinha várias opções para você usar e todas elas encaixavam. A 4 tá fora de realidade, entendeu? Mas vamos lá, tá? Eu queria propor para vocês uma atividade que ela é uma atividade de complemento, tá certo? Que eu deixei ela para vocês porque ela tem muito mais a ver com a prova, ela tá muito mais tipo, nivelada com a prova do que essa daqui. Que no caso, eu queria só que vocês me confirmassem. Se no livro de vocês tem uma seção chamada Review. Você escreve assim, ó, para deixar no chat. Olhem no sumário de vocês se tem essa seção aqui, ó. Review. Vai no sumário, então vai passando as páginas para frente e vê se você acha esse tópico. Tá lá no final do livro, certo? E vocês acharam? O livro de vocês tem também, ou é só meu? Pronto, tem. Pois a gente vai para essa sessão aí, tá? Porque ele coloca algumas atividades extras, tá certo? Só para a gente fazer sobre cada capítulo. Eu queria fazer uma que é bem mais simples sobre verbos modais, eu acho que bem melhor de fazer, e eu vou fazer com vocês, tá certo? Que no caso é da página 98. Vou até colocar aqui, tá? Página 98. Página 98. É porque ela é dividida, é como se a página ela tivesse dividido em questões de assuntos diferentes. A gente vai para o tópico que está escrito modal verbs, né, verbos modais. Então a gente vai fazer só essas duas questões que é a que está proposta aqui. Pronto, basicamente vamos fazendo aos pouquinhos, tá? A primeira questão diz o seguinte: confira uma das mais famosas citações do Senhor dos Anéis de Tolkien. Então aqui tem um cartaz de filme. Caso eu já falei, não sei se eu já falei, meu filme preferido, O Senhor dos Anéis. Essa fala, inclusive, virou um meme em inglês. É porque não sei se vocês acompanham muito esses memes assim, meio geek. Não sei se vocês são assim. Mas eu acompanho alguns. E virou muito meme essa fala aqui, que eu vou até deixar no chat, que é a fala do Gandalf. Que é assim, you shall not pass. Né? Inclusive, é usando o verbo modal shall, que a gente estudou que ele é um verbo modal, tipo, é antigo. Ele é meio arcaico, e a gente usa ele para falar do futuro. Ele tem basicamente a função do will, né? Tá lá nas anotações. Mas a questão diz o seguinte, tá aqui a frase, né? You shall not pass. Aí diz o seguinte, qual é o significado desse verbo modal shall nessa frase? E por qual outro verbo modal a gente poderia substituir ele no inglês moderno? Nesse caso, eu vou contextualizar, tá? A cena do filme é a seguinte, ele tá lá, vocês já assistiram, quem assistiu talvez vá lembrar. Eles estão lá fugindo de um monstro gigante, que eu acho que o nome é Balgog, alguma coisa assim. Aí o Gandalf, ele tem que proibir a passagem desse monstro. Aí ele vai e grita, you shall not pass. E o tradutor, quando foi traduzir, ele traduziu assim, você não hei de passar. Ou seja, uma coisa bem informal, você não hei de passar. É como se ele estivesse proibindo a passagem do monstro. A questão é a seguinte, por qual outro verbo modal a gente poderia substituir esse shall, que vai dar a mesma ideia de proibição? Essa questão está bem parecida com algumas coisas da prova. Dica, você pode olhar naquela tabela, certo? Na tabela da página 49. Então vamos lá, qual outro verbo modal dá a ideia de proibição? De ordem, de proibição, alguma coisa do tipo. Vocês podem colocar na resposta de vocês, eu vou corrigindo com vocês, certo? É como se basicamente você tivesse que reescrever essa frase, só que tirando o shall, você coloca um outro modal, mais moderno, vamos dizer assim, que dá o mesmo significado, de proibição, de ordem, obrigação também. Qual seria esse? Tudo bem, Sara? É o must, tá? Então aqui a resposta basicamente é essa. A ideia do shall, primeiro você tem que dizer, qual a ideia que o shall está dando nesse cartaz? Está dando a ideia de proibição. Aí a pergunta continua. E qual outro verbo modal poderia substituir o shall nesse contexto? Exatamente o must, tá? Então você pode colocar assim, que a frase substituindo ficaria assim. You
must not pass. Você não deve passar. A gente basicamente substitui shall, que é arcaico, né, que é antigo, pelo must. Porque o must, hoje no inglês moderno, é ele que dá a ideia de proibição, tá? Então essa é a resposta, tá? Você coloca os dois. Qual é o sentido da frase do Gandalf, que é de proibição, né? Ele está proibindo a passagem lá do monstro, dizendo você não hei de passar. E aí a segunda parte da resposta é por qual verbo modal você substitui. Aí você coloca o must, certo? Pronto, vamos para 2. A 2 diz o seguinte, né? Use os verbos modais para completar as sentenças abaixo de acordo com o que eles indicam. Que também está ajudando a gente, porque entre parênteses já está dando a ideia que o verbo modal dá. Por exemplo, na letra A gente tem obligation, que é obrigação. Você vai simplesmente preencher com o verbo modal que dá uma ideia de obrigação. Que no caso, qual seria? De novo, você pode ir consultando naquela tabelinha, certo? Inclusive é o mesmo, né? Nesse caso, pessoal, se você for lá naquela tabelinha, vai ser o must mesmo. Ele é o verbo modal que a gente usa para a ideia de obrigação. Então é como se a frase estivesse dizendo o seguinte: você deve estudar para o teste. You must study for the test. Você tem a obrigação, você precisa estudar para o teste. Vocês pegaram a ideia, tá? A ideia é essa mesmo. O letra B quer que você simplesmente busque lá dos verbos modais de todos aqueles que a gente viu, qual deles dá a ideia de permissão, na letra B. Vamos lá, vocês colocam aí no chat. Isso aí, Sara. É o may, no caso é o modal que a gente usa para falar de permissão. A gente viu também que no inglês moderno, muitas vezes eles usam o can para falar de permissão, mas eu expliquei que lá no fundo, lá no fundo, o modal correto para falar de permissão é o may mesmo. Então, essa frase vai ficar simplesmente assim: Samantha may not come. Então, Samantha não pode vir. É isso que ele está querendo dizer. No caso, ela não tem permissão para ir, né? Samantha não pode vir. Isso aí. A letra C. Ele quer que você simplesmente ache um verbo modal que dê uma ideia de habilidade. Vamos lá, aí você volta lá para aquela tabelinha, lá da página 49. No caso, esse não tem, o livro tirou, mas eu deixei lá naquelas anotações. Vamos ver se você lembra. Qual verbo modal a gente usa para falar de habilidades, de capacidades, de aptidão? Tem algum chute, alguma ideia de qual deles a gente pode usar? Muito bem, Gisele. É isso aí. No caso, eu não sei porque o livro ele não colocou. Se você for lá na tabelinha, lá da página 49, ele colocou o quê? O may, o might, must, should, could, would, shall, mas ele tirou o can. Mas pelo menos eu deixei naquelas anotações, tá certo? Porque o can ele é verbo modal para falar de habilidade. Por que o livro tirou, aí eu não sei. Mas ele é um modal, tá? Que dá esse sentido de capacidade. Então a frase ficaria exatamente assim. We definitely cannot play this game. Então, traduzindo, né? Nós definitivamente não podemos ou não conseguimos jogar esse jogo. Então, isso aí é can mesmo. Letra D. Ele quer o modal que a gente usa para falar de uma request, tá? Request é tipo um pedido, é como se fosse uma solicitação. Você vai lá de novo, lá na tabelinha ou nas anotações, né, tanto faz,
e busca lá o modal que serve para falar de pedidos. Pedidos e solicitações. Pronto, Sara. É isso aí, Sara. É o would, tá? Inclusive, esse também estava naquela primeira questão. A gente geralmente usa would também para dar uma espécie de pedido sugestivo, né? Esse would é como se na tradução ele ficasse assim: você me daria um pedaço desse bolo, né? No caso, você está fazendo um pedido, né? E a gente, de fato, é o would mesmo. É o mesmo que tem lá na letra, se eu não me engano, é na letra D da questão 1, lá da página 49. Também era o mesmo sentido. Would no sentido de request, né? De pedido, de solicitação. Isso aí é a última. Tá pedindo aqui um desejo. Ah, esse aqui vai ser mais difícil. Um desejo. Qual verbo modal a gente pode usar para expressar desejo? Caso a tradução é a seguinte, né? I, né? Eu, tracinho, take a day off. Eu, alguma coisa, tirar um dia de férias. Um dia de folga, tanto faz. Isso aqui você vai ter que ir meio que pela tradução, né? Qual da tradução desses verbos aí se encaixa melhor? Vamos ver, né? O may, a gente vai lá para a tabela, ele fala de possibilidades e de permissão. No caso, aqui é um desejo. Então, se a gente colocasse o may, porque a gente traduz o may como o verbo poder no sentido de possibilidade. Então, se a gente fosse colocar o may, ficaria assim: eu posso tirar um dia de férias. Tipo, tá ok, a tradução fica ok, mas dá uma ideia de possibilidade, né? Ou seja, tipo, pode ser que eu tire um dia de férias. Mas não dá uma ideia de desejo. Então, na verdade, o may se encaixa, mas ele não está dando a ideia que o livro está pedindo. Ele quer que você ache um verbo modal que dê uma ideia de desejo. É bem difícil. Em tese, se a gente fosse parar para pensar, nessa frase, qualquer verbo modal ele se encaixaria. Inclusive, isso é uma coisa que as pessoas, às vezes, a gente tem que colocar na cabeça. Muitas vezes, para uma situação, a gente pode colocar todos os verbos modais de uma vez só, mas cada um vai dar uma ideia diferente. Não é que ele não se encaixe. Você poderia colocar aqui vários outros. Você poderia dizer I can, I may, I might, só que não ia estar dando a ideia específica que o livro está querendo. Mas eles meio que se encaixariam, né? Gramaticalmente, eles se encaixariam. Então vamos lá. Então não pode ser o may. O que chega mais perto, na verdade, é o could, que a gente traduz como poderia. Então, assim, é como se você estivesse dizendo: eu poderia tirar um dia de férias. É um desejo, né? A tradução do poderia meio que ela sugere que no fundo isso é um desejo teu. Fica um pouquinho difícil no começo, porque could ele também serve para dar uma ideia de possibilidade. Porque se você fala assim: eu poderia tirar um dia de folga, é meio que ambíguo, entende? Ele tem dois sentidos. Poderia ser uma possibilidade de acontecer, né? Eu poderia tirar um dia de férias. Mas também, no outro sentido, ele pode expressar um desejo. Porque eu estou falando assim: bem que eu poderia, né, tirar um dia de férias. Por isso que aí, nesse caso, o could vai ser o que melhor se encaixa. Embora fique ambíguo, eu sei, fica meio duplo sentido, mas é assim mesmo. Pronto, essa questão aqui, eu gostei de fazer ela no casal 1 e 2, porque ela está muito mais dentro da realidade do que eu quero de vocês. O que eu quero de vocês na prova é basicamente isso, que você encontre
o verbo modal correto para falar do sentido correto que eu vou estar pedindo para você, tá? Não é essa questão horrível aqui da página 50, totalmente difícil de fazer, não. Faça o seguinte, faça uma seleção de significados dos verbos modais e quais deles se encaixam naquele sentido. Por exemplo, pega assim, possibilidade, e faz uma lista de todos os verbos modais que falam de possibilidade. Por exemplo, de permissão, você vai lá e aprende quais os verbos modais falam de permissão. De capacidade, de habilidade, você vai lá e aprende os verbos modais que falam de capacidade. Se você fizer isso, tu vai tirar uma nota boa na prova, porque eu não vou exigir nada mais do que isso, tá certo? Que você encontre a ideia correta que aquele verbo modal quer transmitir, certo? Basicamente é só isso. Então, vai lá, a gente já pode voltar, tá lá no caso, para a nossa página 50, que é onde a gente tinha parado. Essa questão para vocês, foi mais tranquila? Foi melhor? O que vocês acharam dela? Vocês acham que essa questão tivesse na prova, vocês vão conseguir se dar bem? Tiver nesse sentido, nessa pegada que a gente acabou de fazer. Vocês acham que está dentro assim, vocês acham que não está muito complicado? O que vocês acham? Porque assim, eu posso deixar do jeito que tá, parecido, com essa mesma ideia, do mesmo jeito, entendeu? Que eu gostaria de saber. Obviamente eu não vou entregar as questões, mas eu também não vou exigir alguma coisa além do que vocês estão entendendo, certo? Então, por isso que eu quero saber, se vocês estiverem ok nesse tipo de questão, de só saber qual é o sentido do verbo modal, é só isso que eu vou cobrar, tá certo? Para não ir nem muito além, mas também não entregar demais. É isso aí, tá? Então vamos lá, vamos para a página 51, tá certo? Aqui a gente tem, eu queria só que a gente só fizesse algumas traduções desse tópico de plus, tá certo? Que eu vou deixar a atividade para casa, que é uma atividade pessoal, tá? A gente já está meio que saindo do verbos modais, a gente vai deixar esse assunto de gramática para encerrar de uma vez na prova, e a gente vai dar continuidade aos conteúdos normais, tá certo? Então, na página 51, quero que a gente responda essa questão 1, tá certo? Se não der tempo, vocês fazem para casa, deixa eu dar uma olhada. 3h55. Não vai dar. Então, vou fazer o seguinte, essa questão da 51 fica para casa, tá certo? Aí vai ser só essa mesmo para casa, vou pegar tipo, leve mesmo, tá? Vamos fechar aqui. Pronto, deixa eu ver se eu coloco mais uma. 51. Não, só 51. Pessoal, é isso, tá, pessoal? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar, porque eu tava preocupado com vocês, mas não é para ser chato não, tá? Às vezes eu fico preocupado quando eu vejo que que nas atividades vocês estão tendo dificuldade, porque eu não quero reprovar ninguém. Eu não gosto de ser esse cara que reprova todo mundo, tá certo? Por isso que eu tava me preocupando do jeito que vocês estavam, o que, é que vocês estão achando das questões, tá? Eu não quero reprovar ninguém. Pois, pessoal, é isso, tá? Até a próxima.